Pensar com o Coração foi o nome que escolhi para o podcast que criei há um ano atrás. É verdade, já passou um ano e neste episódio de Pensar com o Coração eu quero partilhar consigo como tem sido a experiência de construir, gravar e editar este podcast ao longo deste tempo e também reforçar o propósito que lhe dá vida. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Pensar com o Coração surgiu da vontade de tornar a psicologia mais simples, mais acessível, dar algo útil às pessoas para poderem aplicar no seu dia-a-dia. E quando comecei esta jornada não fazia ideia de tudo aquilo que implicava. Comecei a pensar, ok, eu consigo fazer isto semanalmente, mas de facto construir aqui um podcast tem mais que se lhe diga. Neste caso sou eu que faço as gravações, sou eu que faço as edições, sou eu que faço as publicações e, portanto, há aqui muito trabalho que não é visível para a realização deste podcast. E lá iniciei esta aventura fazendo então aqui, arranjando aqui este espaço para trazer aqui temas que pudessem ser pertinentes para as pessoas. Começando pela exposição de gravar. Gravar por si só é todo um processo. É um processo que pode ter muitas pausas, muitos retrocessos, muitos avanços, muitas insatisfações durante todo o caminho. E, portanto, conseguir o tom certo, a cadência de raciocínio que fazia sentido, sem perder aqui a autenticidade, foi algo que procurei ter e manter e também tornar aqui este podcast interessante para quem escuta, não é? E não queria que fosse um podcast muito extenso, portanto que demorasse muito tempo e que as pessoas tivessem que o desconstruir ao longo das várias semanas e também não queria que fosse demasiado simples e que pudesse, acima de tudo, ser útil e podermos olhar para aqueles que são os principais assuntos que nos assaltam no dia-a-dia. E gravar não é só ligar uma câmara, gravar é eu também pensar na minha própria imagem, se eu depois gosto da forma como me estou a apresentar, gosto da forma como estou a ver. Portanto, é uma exposição não só para as pessoas, mas também fico mais exposta a mim própria e à minha própria forma de comunicar. Ao mesmo tempo, sendo eu a pessoa que edito, eu estou também a ouvir-me e a ver-me ao longo de todas as gravações. E, portanto, há pessoas que não gostam de ouvir a sua própria voz, há pessoas que não gostam de ver a sua própria imagem e ao longo deste tempo fui-me adaptando a ver-me a mim própria, a ouvir-me a mim própria e aqui a conseguir ter um equilíbrio ao longo deste tempo para manter o foco e o objetivo naquilo que é o mais importante. Editar episódios obrigou-me também a reparar na forma como eu comunico, com todos os detalhes, a respiração que eu uso, as expressões que eu faço, as pausas, as muletas discursivas e confronta-me com aquilo que eu aprecio e aquilo que eu também não aprecio. E ao longo deste tempo fui ajustando a minha oratória também para tornar esta comunicação mais objetiva, mais fluida, sem grandes muletas no discurso. Portanto, fui fazendo algumas correções. E também fui trazendo para mim própria autocompaixão. Porque nem sempre, todos os dias, nós estamos inspirados, em todos os dias nós conseguimos
ter um discurso fluido, cadenciado e, portanto, às vezes tenho que repetir várias vezes porque as ideias não fluem. Então tenho que ser gentil comigo neste processo e, portanto, é também uma forma de pôr em prática aquilo que vou incentivando as pessoas a fazerem por si próprias. Ao longo deste ano fui-me permitindo acolher as imperfeições que vou detectando, que vão surgindo ao longo deste processo e muitas vezes nas próprias edições percebia que havia coisas que poderia ajustar, poderia melhorar, mas também tenho que equilibrar a balança, não é? O tempo não chega para tudo e então tive que fazer escolhas e pensar, ok, a mensagem é clara, a mensagem é objetiva, vamos então deixar fluir e portanto vamos melhorando à medida que o tempo vai passando. Eu criei este podcast com um propósito muito claro. O objetivo é simplificar aqui a psicologia, torná-la acessível, ajudar as pessoas com estratégias práticas e incentivar também a reflexão sobre si mesmas, sobre o mundo, sobre a vida, sobre os processos psicológicos e fazê-lo aqui com uma base assente naquela que é a ciência e naquelas que são boas práticas. E portanto, queria que fosse aqui um espaço também que as pessoas sentissem que a saúde mental não tem que ser um bicho de 7 cabeças, que há processos que são naturais dentro de nós e que há formas de nós resgatarmos para nós ou conquistarmos um equilíbrio, um bem-estar emocional. E conhecimento é poder, então este podcast vem neste sentido. Este ano também revelou algumas das necessidades de quem acompanha este podcast e os episódios mais ouvidos foram sobre ansiedade, autocompaixão, comparação, crítica interna e a relação entre emoção e razão. E estes dados dizem-me algo importante. As pessoas procuram clareza, procuram humanidade e procuram ferramentas para compreender aquilo que vivem e para se compreenderem melhor no seu dia-a-dia. Isto confirma aquilo que vamos observando na clínica, que observo na clínica. Há muitas dúvidas guardadas, há uma enorme vontade de crescer, mas através da compreensão, através da empatia, da compaixão, e há muitas dúvidas aqui guardadas, várias delas até muito específicas e que ainda não tive a oportunidade de as desenvolver aqui num episódio. Gravar este podcast obrigou-me também a lidar com temas que são meus. Falava no início, não é, sobre a exposição, a imperfeição, a vulnerabilidade. E houve episódios, inclusivamente, em que eu duvidei. Será que isto é demasiado pessoal? Será que é demasiado sensível? Será que isto realmente interessa às pessoas? Tem a ver com as suas preocupações? Será que estes exemplos que trago são exemplos úteis? Será que quando trago a minha experiência pessoal, será que é demasiado? Será que é isso que as pessoas esperam ouvir? Portanto, foram várias as perguntas que ao longo destes episódios que fui fazendo ao longo deste ano de podcast que foram surgindo. E é mais uma aprendizagem de que a vulnerabilidade nunca está em excesso. Ela é presença, é responsabilidade emocional, é reconhecer que ninguém comunica de um lugar perfeito e não precisamos de ser perfeitos para sermos verdadeiros, autênticos e úteis. E as minhas imperfeições neste podcast, um silêncio mais longo, uma hesitação, uma mudança de ritmo, até um engano ao expressar uma determinada palavra, ou palavras que ficam omissas, que ficaram só nos meus pensamentos, fazem parte daquilo que me mantém autêntica e alinhada comigo neste processo. Quero agradecer as partilhas que chegam a este podcast nas suas diferentes plataformas. São reflexões, são por vezes partilhas da sua própria história ou são perguntas pertinentes sobre algo que ouviram no decorrer do podcast. Quero também agradecer a quem escuta e ainda não sentiu o momento para deixar a sua partilha.
e ao mesmo tempo reforçar este agradecimento profundo a quem se expõe um pouquinho e traz um bocadinho de si. E sem se dar conta, as suas partilhas, as suas reflexões acabam por também ressoar noutras pessoas e faz com que nós nos sintamos mais acompanhados, menos sozinhos. E às vezes há partilhas que são dolorosas e a pessoa, para fazê-lo, também requer aqui alguma coragem para fazer esta partilha. E isso também é admirável e queria destacar isto porque foi algo também que eu achei surpreendente pela positiva e portanto foi importante também para ajudar certamente outras pessoas. Este podcast também considero que está alinhado com aquilo que eu faço como psicóloga e com a Clinicamente Positiva que eu criei. E aquilo que eu partilho vem desta prática clínica, vem dos estudos e vem da escuta constante das necessidades de quem me procura. Este projeto é então uma extensão de quem eu sou, da minha forma de trabalhar e, portanto, algumas das coisas que eu partilho aqui, eu também as partilho em consulta. E algumas das coisas que eu falo aqui, eu também as aplico para mim própria. E uma das coisas que também me parece importante e que procuro trabalhar aos poucos é mostrar aqui esta humanidade. Portanto, por detrás de um profissional existe uma pessoa com sentimentos, com desafios, com dificuldades e que, ao trabalhar-se a si próprio, acaba por crescer e conseguir ajudar as pessoas que o procuram. O que é que me faz continuar neste projeto? É ser útil, é ter aqui algum impacto positivo nas pessoas. Não é um impacto em números, é um impacto em pessoas reais. E é por isso que, quando me dão feedback sobre o podcast, quando deixam um comentário no podcast, é muito significativo para mim e significa que eu estou a chegar a alguém. E é isso que sustenta aqui o pensar com o coração. É de facto saber que chega alguém que é útil, que traz aqui reflexões, incentivos até, e portanto que é aqui um convite a nós vivermos uma vida mais alinhada connosco. Para este novo ano, eu quero reforçar aqui a missão deste podcast, quero continuar a trazer aqui conhecimento com validade científica, com exemplos concretos e reflexões que fazem sentido na vida real. Quero também saber mais de quem escuta, de quem vê. Quero que este podcast esteja mais alinhado para aquele que é o nosso público. E, portanto, irei continuar a aprofundar temas relacionados com as emoções, com a mente, com a psicologia digital, os relacionamentos, a solidão e a saúde mental no trabalho, em todos os temas. E, portanto, vamos ter aqui exercícios práticos, exemplos que possa trazer aqui e ferramentas que sejam aplicáveis no dia a dia. E, como disse, quero continuar a escutar as necessidades das pessoas, as pessoas que chegam à clínica, as que chegam através deste podcast e as que chegam também através de formações e workshops e grupos. E hoje apresento uma novidade. A partir do próximo mês, este podcast vai ter uma rubrica mensal, no mesmo formato, alinhado com aquilo que procuram também. E essa rubrica chama-se Perguntas que Ecoam. E vai acontecer na primeira terça-feira de cada mês. Vou responder a uma pergunta deixada pelo ouvinte ou por quem vê este podcast. Nesta rubrica, o objetivo não é dar conselhos individuais, mas será contextualizar, traduzir emoções, clarificar um tema e oferecer aqui uma perspectiva estruturada e prática. Será aqui um espaço de diálogo indireto, vamos dizer assim, educativo e profundamente humano. E quero que esta rubrica se torne aqui um ponto entre aquilo que vive e aquilo que eu posso trazer da minha experiência, da ciência e da prática clínica. Por fim, obrigada por estar desse lado durante este primeiro ano de Pensar com o Coração. Obrigada por escutar, por refletir, por comentar e por se permitir implementar o que quer que seja que lhe tenha feito sentido, se for esse o caso. E agradecer por contribuir para este espaço existir. E que este novo ano de Pensar com o Coração
nos traga mais presença, mais clareza emocional e mais coragem também para o dia a dia. E que este podcast continue a ser um espaço onde pensar com o coração não só é possível, mas também é muito necessário.